Olá, olá, boa tarde para vocês que estão me vendo, me ouvindo, muito boa tarde. Eu sou a Lucimeire Pontes, né? Sou mentora de mulheres resilientes e é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa live muito importante, né? Nós vamos falar sobre valor. Semana passada nós falamos sobre, nós frisamos muito sobre valor, sobre resiliência, sobre autoestima, porque está tudo ligado, não é verdade? A autoestima, ela está ligada a tudo na nossa vida, né? O nosso emocional, ele é a base, ele é o alicerce de todo ser humano. Então, quando nós nos referimos assim ao meu estado hoje, como que eu estou, né? Se eu estou bem, se eu não estou, está ligado ao emocional, né? E o emocional é está ligada diretamente, né, na verdade, o nosso emocional está ligado diretamente à autoestima. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live, né? Como eu disse para vocês, eh, eu sou a Lucimeire Pontes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso valor, né? O tema nosso hoje é: você sabe qual é o seu valor? Por que dessa pergunta? Porque muitas das vezes nós valorizamos tanto as pessoas, nós valorizamos tanto os objetos, valorizamos tanto os lugares, que esquecemos de valorizar o principal, que somos nós mesmos. Aí muitas pessoas podem perguntar: Lucimeire, mas não é egoísmo eu somente me valorizar? Sim, é egoísmo se você somente se valorizar, né? Se você for o centro de todas as suas atenções, de todas as suas emoções, sim, é egoísmo. Nós estamos falando aqui da autoestima, porque a autoestima é quando você vem em primeiro lugar. Não que é só você, entende a diferença? Quando eu me importo comigo, mas no sentido de me valorizar, de saber quem eu sou, de procurar ser uma pessoa melhor, isso não é errado, isso é autoestima. Agora, quando todas as atenções, todos os focos é em mim, e aí entra o egoísmo, quando eu quero cuidar somente de mim, aí sim é o egoísmo. Então, hoje nós vamos falar sobre qual é o meu valor, qual é o seu valor. Você já sabe? Então, você está livre para compartilhar aqui comigo no chat, para nós podermos entender melhor qual é a forma que nós valorizamos, de onde vem esse valor que eu me valorizo. Se eu não me valorizo, por que não? Vamos entender também. Então, essa live de hoje é para nós entendermos qual é o nosso valor. Então, você já é meu convidado, minha convidada, para poder já estar participando aí comigo no chat. Fique livre para mandar a sua pergunta ou a sua dúvida, ou até para compartilhar alguma situação. Então, vamos lá. Como eu falei, né, a autoestima, ela está ligada, diretamente às nossas emoções. E as emoções é a base, né, eh, de todo ser humano, né, porque nós sentimos, nós enxergamos, nós pensamos, então isso tudo está ligado ao nosso à nossa saúde emocional, ao nosso bem-estar. Então, quando a gente fala de autoestima, é tudo aquilo que te leva a se sentir bem, tudo aquilo que faz com que você se sinta uma pessoa melhor, que você se valorize. Ah, Lucimere, você só fala de valor, valor, valor. O que realmente é esse valor? Como descobrir se eu me valorizo? Então, para nós descobrirmos, eh, como que eu, né, se eu realmente me valorizo ou como eu me valorizo, nós precisamos entender um pouquinho sobre crenças, né? Você já deve ter ouvido falar em algum lugar sobre essa palavra, crenças, né? O que seriam crenças? Então, quando você entende quais são as suas crenças,
você entende onde os seus valores estão firmados. E automaticamente você já percebe que as suas ações estão ligadas a essas crenças que estão firmadas, né, na verdade, as suas ações, né, estão ligadas a esses valores, estão firmados nesses valores que você tem, e esses valores estão firmados nas suas crenças. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? O que são crenças, o que são os nossos valores, como saber se eu me valorizo, como saber se eu valorizo as pessoas que eu amo, porque isso é muito importante. Muitas das vezes, nós valorizamos as pessoas de fora, né? Nós valorizamos um amigo, nós valorizamos, eh, um conhecido, alguém que a gente acabou de chegar na nossa vida, né, alguém que caiu de paraquedas, mas a gente às vezes não valoriza o nosso pai, não valoriza a nossa mãe, muitas das vezes não valorizamos o nosso esposo, muitas das vezes não valorizamos a nossa esposa ou os nossos filhos, né. Então nós precisamos entender o porquê de muitas das vezes não valorizarmos certas pessoas, ou porquê de não demonstrar esse cuidado, esse valor, né. Como a gente viu na última live, que nós seres humanos, na verdade, nós só valorizamos aquilo que já tem valor, né. Por exemplo, você só vai valorizar, uma pessoa se aquela pessoa tiver títulos, se aquela pessoa tiver, eh, como que eu coloco? Por exemplo, você só valoriza um mentor, por exemplo, se você já conhece aquele mentor, se você já conhece a experiência daquele mentor, se você já ouviu falar, se você já assistiu, se você já experimentou algo que aquele mentor já te ofereceu e mudou sua vida. Então, aquilo que faz sentido para você, aquilo que faz com que você se torne uma pessoa melhor através de outra, então você valoriza, né. Então, nós valorizamos muito as pessoas de fora e esquecemos de valorizar as pessoas de dentro. E muitas das vezes nós deixamos de valorizar a nós mesmos, né. Então nós vamos entender um pouquinho hoje sobre esses valores, né. Então, para nós entendermos sobre os valores, nós precisamos entender de autoestima, não podemos deixar de falar da autoestima, né. E o que que é essa autoestima? A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, né. Então você se valoriza? Se você se valoriza, então você é uma pessoa que tem autoestima, é você que tem uns valores, né, bons, que você tem umas crenças boas, né. Então nós vamos falar aqui, porque as crenças, ela é a base, né, ela é a base que sustenta os nossos valores, e os nossos valores sustentam as nossas ações. Então chega de teoria e vamos entender exatamente o que são essas crenças. A crença, ela é para você saber se você tem uma crença, né, nós falamos muito de crenças e crenças limitantes, né, aquela crença que te bloqueia, então nós vamos entender um pouquinho hoje. Então o que são as crenças? Né, as crenças é aquilo que permeia sua mente. É aquilo que todos os dias você de alguma forma pensa, é aquilo que de alguma forma, eh como que eu falo? Para eu saber, vamos voltar aqui, né, para você entender de onde vêm as crenças, você vai entender melhor. Deixa eu te explicar, as crenças elas vêm de um ensinamento, ou seja, toda vez que você aprende algo, aquela coisa que você aprende, você começa a praticar, não é verdade? E aí, como você começa a praticar, e vai praticando, 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 aquilo se torna uma verdade para você. Por quê? De alguma forma, aquilo fez sentido para você, aquilo te ajudou em algo, então ela se torna uma crença. E logo em seguida, você já a sua mente, né, que não descansa, que não para em momento algum, a sua mente, ela já logo cria valores em cima daquele hábito de um conhecimento que você teve.
Deixa eu te explicar melhor. Vamos lá, quando você era criança, eu aposto, né, que a sua mãe ou seu pai ou a sua avó, alguém muito importante para você, alguém que você ama muito, falou com você assim: "Olha, não conversa com estranhos, porque as pessoas estranhas roubam criança, então não converse com estranhos". Quando você é criança e um adulto que você tem como referência na sua vida te fala isso, o que que você vai pensar? Você é uma criança. Você vai acreditar, não é verdade? Você vai acreditar. Então, toda pessoa estranha que chegar perto de você, você está com sua mãe ou com seus avós, com alguém muito, alguém da sua família, e aí chega uma pessoa estranha, o que que uma criança faz? Ela já pega na mão da mãe assim, e já se acolhe, né? Tipo assim, opa, um estranho vai me roubar. Não é assim que a gente pensava quando era criança? Então, a partir desse momento em que essa pessoa que você ama, né, que tem um valor para você, te falou isso, não converse com estranhos, isso virou uma crença em você. Por quê? Porque você passou a acreditar de que você não deve conversar com pessoas estranhas. Então, quando você leva isso, né, você vai crescendo e vai acreditando nisso, isso vai para o seu subconsciente, e aí você vai crescendo e entende que não é assim. Você pode conversar com estranhos aqui, estranhos ali, porque é assim que a gente faz amizade. Mas essa crença ficou guardada no seu cérebro, lá no seu subconsciente. Então, ela virou uma crença. Então, vira e mexe, onde você vai, ou se alguma pessoa, você está no ponto de ônibus, vem uma pessoa estranha e te pergunta a hora, você já treme toda, achando que aquela pessoa vai te roubar. Ai, meu Deus, que a pessoa está me olhando demais, que a pessoa está me encarando. Não é verdade? Você já cria algo na sua mente, por quê? Porque foi instalada em você uma crença lá atrás de que não é para você conversar com estranhos. Então, o seu comportamento segue essa crença. Então, você já cria dentro de você um valor de que não devo conversar com estranhos. Então, você não conversa com estranhos. Se um estranho vier te falar alguma coisa, você já fica de cara fechada, você já sai de perto, você já fica incomodada. Então você cria, né, valores em cima daquilo ali. Não vou conversar com estranhos, não devo conversar com estranhos. Então, isso é muito importante quando nós entendemos de onde vêm as nossas crenças, né? Vocês estão conseguindo me entender? E aí essa crença, né, de que eu não devo conversar com estranhos, vai me conduzir a valores de que, ai meu Deus, nem todo mundo é confiável. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, entende? A gente cresce com esse medo, com esse pavor dentro de nós. Gerou um valor. E quais são as suas ações? As suas ações é de que você não conversa com estranhos. Então, quando nós falamos que eu preciso me valorizar, aí as pessoas falam assim: "Ah, mas eu não consigo me aceitar, não consigo me olhar, não consigo me amar". Por que não? Então é um tempo de você avaliar de onde vem esse valor e essa crença. Então, quando você para analisar a sua vida, o porquê que você não consegue se amar, você não consegue se valorizar, você vai buscar no seu subconsciente, você vai entendendo que lá atrás, em algum momento da sua história, alguém que você amava ou que você ama, falou algo desse tipo para você. Né, por exemplo, você tá feia, ninguém vai te aceitar se você ficar assim. Menina boba, você não pode ficar fazendo isso, senão ninguém vai gostar de você, né. A gente sempre tem um tio ou uma tia, né, ou um primo mais velho que a gente tem respeito, né, o próprio pai ou a própria mãe, né, no momento ali para te fazer parar, fazer alguma coisa, essa pessoa fala isso para você, né. Pare de fazer isso, porque ninguém está achando bonito. Pare de agir assim, você está ficando feia, ninguém gosta de criança assim. Então esses valores, essas frases, né, foram colocadas em você como crença. Então quando isso é colocado em você como crença,
você cresce com isso, né, você cresce até você descobrir de que realmente você precisa voltar lá e ressignificar isso, e mudar a sua história para você começar a se valorizar, começar a se amar. Entende de onde vem a baixa autoestima? A baixa autoestima ela vem disso, né, dessas frases, desse não merecimento de valor enquanto você estava crescendo. Estão conseguindo me entender? Então, isso é muito importante. Você entender de onde vem aquele sentimento, às vezes, de rejeição, né? Às vezes, você passou por uma pessoa querida e a pessoa não te cumprimentou. Por algum motivo, a pessoa não te cumprimentou, sei lá, ela estava conversando com alguém, mas aí você já percebe que a pessoa não te cumprimentou porque ela não gosta de você. Ela está te rejeitando. Só que não é verdade, a pessoa simplesmente não te viu, mas você já criou esse sentimento dentro de você. Então, quando você percebe, né, depois de uma outra conversa que a pessoa não te viu, aí a pessoa vem, te cumprimenta, né, fica feliz que você está ali, e você para e pensa: "Gente, por que que eu pensei isso dela? Por que que eu julguei ela desse jeito? Por quê?" Porque existe dentro de você uma crença de rejeição. Lá no passado, lá na sua história, lá no meio da sua cultura, aconteceu algo com você que você foi rejeitado desse jeito. A pessoa virou as costas para você, te abandonou, foi embora, não deu mais notícia. E aí você entende que toda pessoa que vira as costas para você, por N motivos, né, às vezes a pessoa não te viu, às vezes está, né, atarefada, às vezes está fazendo outra coisa, está conversando com outra pessoa. Então, pelo fato dela ter feito isso, você já recebe aquilo como sendo uma rejeição. Então, qual é o seu valor em cima disso? Né, você já começa a olhar para aquela pessoa e falar assim: "Ela não gosta de mim. Ela não me cumprimentou, ela não", entende? Você vai criando isso. Isso foram os valores que foram criados em cima dessa crença. "Ah, Lucimeire, que valor errado é esse?" Sim, são valores que foram criados de que se a pessoa não te cumprimentar assim que você cumprimenta ela, é porque ela não gosta de você. Então, às vezes, você chega num lugar e a pessoa vira as costas para você, automaticamente você já rejeita aquela pessoa, você já cancela ela, né, do ambiente. E não deve ser assim. Você tem que buscar na sua história onde isso te afetou. "Ah, Lucimeire, não tem como fazer isso." Tem sim, tem como. Através da ressignificação, você muda a trajetória do seu presente com uma ressignificação do passado. Mais na frente eu vou te explicar como você vai fazer isso. Então, você precisa entender que todo sentimento de baixa autoestima, tudo aquilo que é negativo a seu respeito, você está se depreciando, você não está se valorizando. Então, quando você, igual esses exemplos que eu dei, você se vê na vamos dizer assim, você está sempre no vitimismo, sabe? Sempre alguém está fazendo algo contra você, sempre alguém que está te ferindo de alguma forma. Quando você percebe esse tipo de sentimento de vitimismo, em que sempre a pessoa está te atacando, né? Ou você está se anulando para agradar alguém, você percebe que existe ali uma crença errada, nós chamamos de crenças limitantes, né, nós chamamos de sabotadores, né, são aquelas crenças que já está dentro de nós. Muitas das vezes nós não praticamos ela dia a dia, né, mas ela está ali guardada no nosso subconsciente, que é atrás. Tá ali, ó, guardadinha, guardadinha. Aqueles ensinamentos, sabe, de que, eh todos os ensinamentos do nosso passado, que os nossos pais, nossos avós, todos nos ensinaram, que foram, na época, foram sim proveitosos, tiveram benefícios, né, foram bons para nós, mas hoje na fase adulta não faz sentido nenhum. Então você precisa avaliar
quais são os seus valores. O que você anda valorizando? Para mim descobrir se uma crença está errada ou não, é através dos meus valores. Então vamos lá. Quando você consegue valorizar uma pessoa, você consegue ajudar essa pessoa. Eu já vi muitos posts falando sobre isso e eu mesmo já pratiquei isso, eu já mandei para pessoas, né? Falando assim, o amor ao próximo, né? É quando você, tipo assim, deixa a sua ferida de lado para ir sarar a ferida de alguém, né? É um gesto bonito, se você for olhar, não é verdade? Você deixa as suas emoções de lado, você deixa as suas feridas de lado para poder ajudar alguém, curar alguém. É muito bonito esse gesto, mas fala a verdade. Onde está o valor disso aí? Porque a gente entende que para mim poder curar outra pessoa, eu preciso ser curada primeiro. Entende? Para mim poder ajudar uma pessoa, eu preciso ter me ajudado primeiro. Mas não, mas aí de alguma forma, né, a gente com baixa autoestima acha bonitinho isso. Ah, não, não, me deixei para trás para poder ajudar alguém, né? Me neguei para poder ajudar alguém. Deixei de fazer algo para mim para poder fazer algo para alguém. Se a gente for olhar assim, é bonito a atitude, mas está errada. Está totalmente errada essa postura. Porque eu só consigo ajudar alguém se eu já sou expert naquilo, né? Lembra da frase da semana passada? Uma pessoa curada cura outros. Lembra? Uma pessoa curada cura outros. Agora, uma pessoa ferida vai conseguir curar? Se ela tem aquela mesma ferida, não é verdade? Então, para ela poder curar aquela outra pessoa, ela precisa primeiro se curar, né? Não justifica você ajudar alguém, né? Ajudar alguém numa dificuldade que é sua. Olha que loucura, né? Então, se a gente for olhar aí, tem uma crença errada por trás disso aí. Então, você precisa avaliar o porquê que você é tão assim, está sempre de prontidão para ajudar alguém, mas não tem ninguém de prontidão para te ajudar. Não é? Não é sempre assim? É sempre assim. Você está pronta para largar tudo e ir ajudar alguém. Mas quando você está precisando, você não encontra alguém que larga tudo para poder vir te socorrer. Não é verdade? Então, existe uma crença errada nisso aí. Você está valorizando a pessoa errada. Primeiro tem que ser você. Depois vem o próximo, né? Então, tá dando para você entender a seriedade de descobrir o porquê você não consegue se valorizar? Ou por que você valoriza mais as pessoas do que você mesmo? Então é hora de você pensar nisso, porque isso é muito sério. Porque você muitas das vezes vai estar ajudando a salvar pessoas, vai estar ajudando e você mesmo vai morrer na praia, né? Como diz aquele ditado assim: nadou, 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 morreu na praia. Por quê? A gente pode trazer esse ditado para a gente, né? Você está ali sempre ajudando, 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 e não tem ninguém para te ajudar. Por que isso? Porque você não se colocou em primeiro. Você não procurou se curar primeiro. Você não procurou ser a sua prioridade, né? Quando a palavra fala, né, do nosso Criador, de que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, olha essa frase. Eu tenho que amar ao próximo assim como eu me amo. Eu tenho que ajudar ao próximo assim como eu me ajudo. Entende? Então, eu só posso fazer algo para alguém se eu já tiver passado por aquilo. Isso, gente, é valor,
Então, para aí onde você está e avalia quais são os seus valores. O que você valoriza na sua vida? Quais são as pessoas que você tem valorizado mais do que a você mesma? Os seus sonhos, eles são prioridades para você ou você anda priorizando o sonho de outra pessoa? Ah, não, eu tenho que priorizar o sonho do meu filho. Ah, eu tenho que priorizar o sonho da minha esposa. Ah, eu tenho que fazer. Não, você precisa ser prioridade na sua vida. Depois vem a sua esposa, depois vem o seu esposo, depois vem os seus filhos. Lembra que eu falei lá que o emocional, ele é a base do ser humano? Porque se você não está bem, como você vai ajudar alguém, né? Então você precisa estar bem. Você precisa estar bem para você ajudar alguém. Então pense nisso. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. O dia que você entender que você é a sua prioridade, você vai ver como que as coisas vão fluir na sua vida, né? Você vai ver quando você colocar as suas emoções, né, os seus sentimentos em primeiro lugar, colocar eles em ordem, ver o que que tem aqui dentro dessa sua cachola, né? Quais são as crenças que você recebeu lá na sua infância, que até hoje na sua vida adulta você carrega, mas não faz sentido nenhum, mas você carrega, né? Ah, quando a gente era criança, também tinha o homem do saco, né? Os nossos pais, os nossos avós, nossas tias sempre falavam assim: "Não vai na rua que o homem do saco tá aí, ele pega a criança e some com a criança". Aí, o homem do saco passava que hora? Na hora que você estava sozinha na rua, não é assim? Essa foi uma crença que você acreditou. Sua avó te falou, sua mãe te falou, alguém muito importante para você falou isso e você acreditou enquanto era criança. Então isso se tornou verdade para você. Não sai na rua sozinha que o homem do saco está lá. E aí você cresce, você se torna um adulto e você ainda não sai sozinho na rua. Por quê? Porque você tem medo de ser estuprado, você tem medo de ser sequestrada, você tem medo de ser roubada, você tem medo que, de alguma forma, o homem do saco, lá da sua infância, venha te fazer algum mal. Então, você trouxe para a vida adulta uma crença, né, que não faz sentido mais. Então é hora de rever essas crenças, rever o que você anda, acreditando. E aí, através dessa crença, você que gera valores em cima disso, né. Mulher não pode andar sozinha, porque é perigoso de noite. Mulher não pode pegar ônibus sozinho, porque tem assediadores. Mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Então você começa a criar valores em cima daquela crença, lá da sua infância. E você traz isso para a sua vida adulta. E de uma certa forma isso te prende, isso te prende. Por quê? Porque nós somos fomos feitos, né, nós estamos aqui nessa terra para sermos livres, para experimentar do bom e do melhor que tem nessa terra. Mas de alguma forma essas crenças têm te bloqueado, têm sido o seu sabotador para que você não alcance o seu sucesso, para que você não alcance, o seu sonho, para que você não realize aquele tão esperado, né, objetivo que você tem. Então essa crença ela veio e te bloqueou. Então você precisa avaliar onde estão os seus valores. Então você se valoriza, né? Se você tem a autoestima elevada, se você se conhece, se você te entende, se você respeita seus sentimentos, você respeita o momento que você está passando, você respeita muitas das vezes o momento do choro, muitas vezes você respeita o seu momento da dor, e logo em seguida você avança, né? A gente fala de resiliência, né? De encarar as coisas de frente. Quando você tem essa autoestima, as suas crenças, elas vão sendo quebradas, uma a uma, porque você se torna forte, você se torna decidida, você vai lá e faz, você não espera as outras pessoas.
Tem uma frase do Pablo Marçal que ele fala assim: "Quem aprende não depende". Olha que interessante, né. Fala para você aí agora, quem aprende não depende. Então aprenda a se valorizar. Não dependa de que outras pessoas te valorizem. Não dependa de que a fala de outras pessoas vá te motivar. Não dependa disso. Aprenda você mesmo a se valorizar. Aprenda você mesmo a se autoestimar, se é que existe essa palavra, né. Ou seja, você mesmo levantar o seu astral. Você mesmo decidir que o seu dia vai ser um dia bom, vai ser um dia produtivo, onde você vai ser resiliente, entende? Você mesmo pode decidir isso. Então, quando você avalia as suas ações hoje, né, e você percebe que você, através das suas ações, você não se valoriza, você precisa buscar onde está essa crença errada lá na sua infância, né. Então você tem que avaliar, lá na sua infância, vai buscar lá, vai trazer a memória, né. O passado, gente, ele serve somente para a gente, ir lá e pesquisar algo que nos trazer a memória e voltar para o presente, né. A gente tem que ver o passado como uma biblioteca, cheia de livros nas estantes, aí você precisa lembrar de algo naquela data ou algo da sua infância, você vai lá na prateleira da infância, pega lá, lembra o que aconteceu, para poder ressignificar e deixa o livro lá e volta para o presente, né. O passado, a gente não pode viver lá. E muitas das vezes nós trazemos essas crenças do nosso passado para o nosso futuro. Por isso que a nossa vida enquanto adulta não avança, sabe, não consegue chegar a um objetivo. Muitas das vezes a gente na vida adulta não sabe nem pra por onde seguir, qual caminho seguir, qual profissão seguir, não é verdade? Às vezes a gente fica assim: "Meu Deus, que eu vou ser da vida", né. Quando a gente está formando a escola, a gente fala: "Ah, eu vou fazer faculdade disso, daquilo, daquilo outro", e você faz e você alcança tudo e depois fala: "E aí, era isso mesmo que eu queria?", né, ou seja, realizei meu sonho, realizei aquilo que eu queria, né, será que é só isso? Para onde que eu vou agora? Né, então você precisa com consciência entender a partir de hoje que você está me assistindo, a partir de hoje, você precisa entender quais são os seus valores, o que você anda valorizando. Tudo que você valoriza, você tem que parar e pensar o porquê que você valoriza aquilo, entende? Você precisa entender o porquê que você dá valor a certas coisas, o porquê que você dá valor a certas pessoas. Isso é muito sério. Então você precisa entender primeiro. Quando você entende, né, quando você entende que você, eh, valoriza algo, porque aquele valor é importante para você, é importante você valorizar aquela situação. Acende a luz aqui para mim. Então quando você entende que você, quando você valoriza algo, e você entende que aquilo é importante para você, você precisa se questionar o porquê que aquilo é importante para você. De onde veio isso? Quem te ensinou sobre isso? Quem te falou que isso é importante para você? Você precisa se questionar. Nós temos cérebro para poder pensar, para poder questionar as coisas. Quem me ensinou que é importante valorizar a Bíblia? Quem me ensinou que é importante honrar pai e mãe? Quem me ensinou? Nós precisamos procurar questionar essas coisas, todos os nossos valores. Isso é importante, gente, porque você precisa descobrir quem é você.
e automaticamente descobrir se você se valoriza ou não. Se os valores que você tem trago da sua infância até a sua vida adulta faz sentido para você. Se faz sentido você acreditar nessas coisas ou não. Faz sentido você valorizar essas coisas ou não, entende? Então, assim, vocês estão gostando da nossa live de hoje? Porque nós precisamos entender, gente, o quanto isso é importante para nós. Então, quando você entende que a sua baixa autoestima está ligada a um valor, né, que você preza, mas você entende que esse valor é questionável, você vai buscar a crença. Por que que eu acredito nisso? Por que que isso é valoroso para mim? Então vá buscar a raiz disso. Quando você descobre a raiz, que é uma crença lá atrás, você ressignifica isso. E quando você ressignifica essa crença errada, você automaticamente, você aquilo não faz mais sentido para você e você para de praticar aquele valor, entende? Então, eh, lembrando que a autoestima, gente, ela está ligada, né, ela está ligada ao valor que você dá para você. Então, quando a pergunta, né, a nossa pergunta é: "Você se valoriza?" Por quê? Porque é importante saber se você tem autoestima ou não. Porque se você valoriza o que você pensa, você valoriza a sua opinião, quando você valoriza o lugar que você está, quando você valoriza as suas emoções, quando você valoriza o próximo, quando você valoriza as pessoas, quando você respeita, né, o valor fala de respeito, quando você respeita o próximo, você tem uma autoestima boa. Agora, quando você não consegue respeitar certas pessoas, ou você tem medo de certas pessoas, ou você não acredita naquilo que é o óbvio para você, pode procurar que tem uma crença errada aí. Tem uma crença. Por quê? Nós precisamos entender. As minhas ações, o que eu faço, o que eu falo, né, a minha vivência, ela está ligada aos meus valores, aquilo que eu acredito. Né, e os meus valores, eles estão firmados nas minhas verdades, nas minhas crenças. Então, se muitas das vezes o que você faz, o que você pratica, você não gosta, você não sabe o porquê que você faz aquilo, você tem um comportamento que você não gosta, quando você percebe que você faz algo, às vezes até fala assim, a gente tem a mania de colocar desculpa no signo, né? Ah, porque eu sou ariana, e a ariana é assim mesmo, gente. Para de pôr desculpa no seu signo. Para de pôr desculpa. Ah, é porque eu sou, eh, como é que chama aqueles temperamentos, né, que tem o melancólico, né, a gente sempre está colocando desculpas na nossa personalidade, no nosso signo. Para com isso. Para de pôr desculpa. Vá procurar onde está essa crença errada. A crença faz você andar por caminhos que você, com consciência ou não, é responsável por eles. Então, o caminho que você está, as pessoas ao seu redor, tudo o que acontece com você é de responsabilidade sua. Por isso que é importante nós detectarmos quais são os nossos valores. Quais são essas crenças que eu ando me firmando nelas. E olha, eu criei uma mentoria que chama Flor no Asfalto, né, que eu falei semana passada. Essa mentoria te leva a entender passo a passo disso que a gente falou aqui hoje. Te leva a entender e a buscar e a descobrir onde estão as suas crenças erradas. Onde estão aquelas crenças que gerou em você um valor que muitas das vezes você nem entende o porquê que você acredita nisso, mas você acredita, porque de alguma forma foi passado isso como verdade para você, então você acredita.
Então, eu criei essa mentoria para que você entenda passo a passo onde você está, qual é seus valores, quais são as suas crenças, as suas verdades, os seus princípios ali, né? Quem foi que te ensinou os seus princípios? Quem foi que colocou essas verdades em você, para que hoje você se tornasse o adulto que você é? Então, nessa mentoria Flor do Asfalto, onde eu trago isso para todas nós mulheres, a nos tornarmos resilientes. A gente pega essas experiências, a gente pega essas coisas negativas do passado que aconteceu com a gente e transformamos isso em conhecimento, transformamos em competências, transformamos até em habilidades, né? Porque quando eu sou curada, eu consigo curar outro, lembra? Põe isso na sua cabeça. Quando você é curada, você cura também, né. Então, nós precisamos entender a seriedade disso. E na mentoria eu trago isso. A gente tem essa conversa, a gente tem todo um para casa, vamos dizer assim, né, uma atividade em que o mentorando ele precisa fazer para buscar onde está essas crenças erradas e ressignificar. Então, se você precisa ressignificar alguma crença, me manda uma mensagem, deixa aqui o seu comentário para mim poder estar te ajudando, né. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo, a minha proposta para você ir lá e ler sobre a minha mentoria, para você entender se é o seu caso, se você precisa ser mentorado, se você precisa de alguém para estar te mentoreando, para estar te ajudando, faça contato comigo, eu vou deixar embaixo o link, você clica, entra, lê tudo o que precisa com calma e depois entre em contato comigo. Eu vou ter um prazer em poder te ajudar a ressignificar essas crenças, a mudar os seus valores, né? Porque valores eles podem ser mudados, né? Os princípios não podem ser mudados, mas as suas crenças e os seus valores, elas podem ser mudadas para o seu bem, para um benefício seu, para um benefício maior, né, que é abençoar a vida de outras pessoas. Então, a nossa live vai ficando por aqui. Gratidão por vocês terem ficado comigo até agora. Deus os abençoe e não se esqueça, se você precisa ressignificar alguma crença, se você precisa mudar, né, alguns valores na sua vida, pode me mandar uma mensagem que eu vou ter um prazer em te ajudar, tá bom? Gratidão